Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Radio Exterior de España. Emissão em português. Olá, hoje é dia 3 de julho, segunda-feira. A emissão em português está de volta hoje com Dani Munhoz na técnica, enquanto eu, Estela Viana e Miguel Veríssimo estamos na edição. No programa de hoje vamos conversar com o professor e ativista Nelson Preto, da Universidade Federal da Bahia, que atualmente está na Espanha. Ele mantém um vínculo com a Universidade de Barcelona no Laboratório de Mídias Interativas e organizou o dossiê sobre espírito hacker, empoderando cidadãos digitais. Nos próximos minutos, conversamos com ele sobre o uso das tecnologias digitais na educação, a ciência aberta e cidadã e o software livre. Estou com o Nelson Preto, que é professor titular da Faculdade de Educação da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e que está passando uma temporada aqui na Espanha novamente. Nelson é quase um colega, ou é um colega também do rádio, né? Ele participa em alguns meios lá na Bahia. E, Nelson, é um prazer tê-lo aqui na emissão em português. Prazer é todo meu, Estela, ouvintes. Já outra vez, na verdade, essa minha estância aqui na Espanha terminou ficando bastante longa, porque foi interrompida pela pandemia. Até conversamos aqui sobre isso, tão logo eu tive que voltar quando a pandemia começou, em março de 2020, numa parceria que nós temos na Universidade Federal da Bahia com a Universidade de Barcelona, onde eu estou vinculado desde 2020 com essas intercorrências e desenvolvendo pesquisas no campo da educação e tecnologias, tendo o rádio presente bastante forte, porque inclusive um dos livros que eu coordenei se chama Do MEB ao Web, fazendo um jogo de palavras aí do MEB dando cambalhotas, né? Sim, que era um movimento de educação de base que utilizava o rádio, não? Que utilizava o rádio analógico, né? E que hoje tem a web, o famoso www, disponível para que a gente possa, então, trabalhar não só com informações, com divertimento, mas também com formação, né? Então, essas tecnologias estão presentes na educação há muitos anos, né? Então, a minha primeira pesquisa mais forte, que é de mestrado, foi sobre livro didático, que não deixa de ser um meio de comunicação, né? Então, a presença das tecnologias na educação é muito forte e sempre essas tecnologias estiveram presentes na educação, sempre, desde o lápis. Né? E sempre interferiram na educação de forma bastante significativa. O que vem acontecendo recentemente também com o rádio é que, com o desenvolvimento tecnológico dos últimos 50 anos, essas transformações foram numa velocidade absolutamente alucinante. Vale para a tecnologia rádio, mas vale principalmente para aquilo que há 50 anos ninguém sabia o que era um negocinho chamado internet, né? E que absolutamente revolucionou não só a educação, mas a nossa forma de viver, a forma de fazer rádio, a forma de fazer jornalismo, a forma de fazer medicina, engenharia. E essa internet que a gente começou a ver nascer, eu tive o privilégio de coordenar a implantação dela na Bahia, que é um estado do Nordeste do Brasil. A gente tinha uma expectativa absolutamente fascinante de que seria um meio revolucionário e, de novo, para fazer a ponte com o rádio, né, de fazer aquilo que Bertolt Brecht fazia na década de 30 do século passado, quando dizia que o rádio era um meio de comunicação interativa. Então, essa comunicação todos com a internet do seu começo, era algo de fascinante. Infelizmente, sequestraram a nossa internet e nós não temos mais internet. Acabou. Não tem mais internet. Explica melhor, Nelson. Hoje só tem plataformas. E as plataformas não são a internet. Essa que é a questão central e as pessoas não compreendem. Então as pessoas estão, por exemplo, no Facebook e acham que estão na internet. E elas não estão na internet. Elas estão, no máximo, no Facebook, vendo
o que o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, quer que elas vejam. Ou Instagram, ou TikTok para os mais novos. No caso particular do Instagram é o mesmo Facebook, porque é tudo da sim. Meta, mas o TikTok é a mesma coisa, os chineses, e o Google é a mesma coisa. Portanto, esse sequestro da internet por essas grandes plataformas é hoje o grande objeto de pesquisa do nosso grupo de pesquisa e meu particularmente. Porque, efetivamente, se nós continuarmos neste caminhar, nós vamos estar cada vez mais dentro destas bolhas e cada vez mais suscetíveis a sermos informados por desinformação, o que é mais grave ainda. E por isso a importância de estar aqui numa rádio como a Rádio Nacional de Espanha, por isso é importante do jornalismo profissional, porque efetivamente alguma coisa precisa ser feita do ponto de vista da produção da informação, da mesma forma que muita coisa precisa ser feita do ponto de vista da regulação dessas plataformas. Sim, sim. Exatamente, porque eu tendo a ver com certa nostalgia, melancolia, até o advento da internet, que é tão útil, né? E a gente agora não consegue mais pensar a vida sem a internet, mas até sempre fico pensando que eu também não frequento mais uma biblioteca. Eu lembro que eu estudava com enciclopédias e agora a gente fala de inteligência artificial. Então, como que um estudante, por exemplo, ele tem acesso a conteúdos, às vezes nem ele sabe, não? Ele está na internet, que é um pouco uma terra de ninguém, ou ele vai para essas redes, como você falou, e acaba nem sabendo exatamente onde buscar informação. A gente sabe que tem muita fake news também, muita informação que não está contrastada, né? Não é uma informação bem documentada. Então, acho que é um desafio para os professores, não? E para a educação, pensar como utilizar bem a internet, né, e as tecnologias que a gente dispõe hoje em dia, até mesmo como utilizar redes como o TikTok, se elas podem ser educativas, porque, por exemplo, o Museu do Prado lançou um TikTok que é incrível, que é muito informativo e tem uma linguagem mais fácil. Ele populariza um conteúdo que talvez nem todo mundo teria acesso se não fosse através de redes como essa. Muita coisa aí nessa sua fala, e a primeira que eu queria dizer é que bom se a internet ainda fosse essa terra de ninguém. O problema é que ela não é terra de ninguém, ela é terra de 5 homens brancos do Vale do Silício. Este que é o ponto central, e que são 5, 6, 7, falando do mundo ocidental, porque se quisermos juntar com o Oriente, com o TikTok, com o Baidu e todas estas empresas que seguem o mesmo modelo, nós estamos na mão de empresas que têm produto interno bruto maior que muitos países. Então, uma colega que eu entrevistei recentemente para as minhas colunas de rádio, nas rádios na Bahia, dizia que se houvesse um G20 que incluísse empresas, seguramente essas empresas das plataformas fariam parte desse G20. Então, observa que, nesse aspecto, nós estamos vivendo um momento muito complicado do capitalismo contemporâneo, porque é justamente um capitalismo que está ele próprio se destruindo, mas destruindo mais ainda a própria população, a própria sociedade, porque a partir do momento em que a distribuição de informação passa a ser gerida por algoritmos opacos que nós não sabemos o que está sendo distribuído e por que está sendo impulsionado, você não sabe nem direito como trabalhar com isso na educação. E por isso que é importante trabalhar com ele na educação, para poder a gente perceber que se eu faço uma busca na internet sobre determinado assunto no Google, no Yandex, no DuckDuckGo ou em qualquer outro buscador, eu vou encontrar resultados diferentes. E que a expectativa que nós teríamos é que seria o mesmo resultado. E não vai ser, porque esses resultados têm a ver como foram escritos os algoritmos. E os algoritmos são escritos por pessoas que têm concepções de mundo. Então, os algoritmos não são algo que nasce do nada, eles são desenhados por pessoas. Então, se nós não compreendermos como esses algoritmos são escritos e quais são as bases que dão sustentação ao seu funcionamento, por isso a importância da educação, eles vão funcionar como mãos invisíveis e nós vamos acreditar
naquilo que a gente lê. E nós fomos todos preparados para não acreditar cegamente naquilo que está no rádio, naquilo que está no jornal. A gente foi preparado para ser crítico com isso. No entanto, do que aparece na internet, a gente acha que é verdade. Exato, porque a gente se sente ator da busca, né? Então a gente pensa que ao fazer essa busca já estamos sendo mais autônomos, né? Tendo mais autonomia. Conduzindo, talvez, até. Assim, ou estamos conduzindo o nosso próprio processo de conhecimento, né? E pelo que você fala, não é assim, né? E você citou outras plataformas digitais também. Às vezes a gente se limita apenas a uma delas, né? Então... Ao mecanismo de busca. E eu, inclusive, digo sempre que nós precisamos tirar... Um professor jamais pode dizer em sala de aula, ponha no Google. Ele tem que dizer, busque na internet. Ou seja, porque o que terminou acontecendo é que essa expressão Google virou verbo. Buscar virou googar e buscar. E claro... Isso não acontece porque nós somos frágeis e aceitamos isso. Isso acontece porque ele impregnou a nossa vida cotidiana. É o celular, é o desktop. Ou seja, em todos os espaços nossos, essas coisas estão presentes de forma muito intensa, facilitando, entre aspas, a nossa chegada àquilo que a gente quer de informação. Então, entender tudo isso é fundamental para que a gente possa efetivamente dizer, bom, qual é o modelo de sociedade que nós queremos? Né? E em função do modelo de sociedade que a gente quer, a gente vai precisar trabalhar com mecanismos, e aí mecanismos em várias instâncias, mecanismos regulatórios, como está fazendo a União Europeia, como estão fazendo os países, como a Espanha também está fazendo. Por exemplo, a Espanha tem uma lei de audiovisual que diz que os chamados influenciadores digitais, que é um nome curioso, né? O cara tem um programa na web e ele é influenciador, quer dizer, ele já se autodenomina como alguém que influencia. Não somos nós que dizemos que ele nos influenciou, não. Dizendo que se ele vai fazer propaganda de alguma coisa, ele tem que ser regulado. Porque senão ele vai começar a distribuir propaganda de remédio falso de emagrecimento, campanha contra a vacina, fazer propaganda machista, racista. Então, ele não é uma terra sem lei. É uma terra que precisa ser regulada, como é regulado o meio de comunicação, rádio, televisão, jornal, e precisa isso acontecer. Sim, mas é um debate que é muito difícil de emplacar no Brasil, porque a gente esbarra na falácia da liberdade de expressão, né? E a gente vê assim que antes, não que agora não continue no Brasil, mas a era do negacionismo, né? Das fake news e como ela influenciou no pensamento, né, e na ideologia de um grupo de pessoas que se deixava levar por mentiras, né, e por argumentos que não são verdadeiros, né. Essa questão da liberdade de expressão, ela esbarra em outras conversas, né, mas é muito difícil emplacar esse debate, né, lá no Brasil. No Brasil e no mundo. Estela, no Brasil e no mundo, quer dizer, o crescimento dessa perspectiva negacionista do mundo é uma coisa impressionante, quer dizer, campanhas contra a vacinação, quer dizer, algo que é a equipe de saúde, os pesquisadores de saúde há anos trabalham, o próprio Brasil tem uma bem-sucedida campanha de vacinação ao longo desse século, desses anos, e isso é negado de forma absolutamente sem vergonha, no sentido do trocadilho da palavra, sem vergonha. Assim, eu digo que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que é um criminoso, dizia que quem tomasse vacina ia virar jacaré. A maior autoridade do país dizer uma coisa dessa. Mas não só ele, não. Em vários outros lugares e vários outros países, isso terminou se constituindo como um discurso fácil de ser propagado pela internet. E, obviamente, com todo esse desenvolvimento rápido da tecnologia, agora com a chamada inteligência artificial, isso termina se propagando com mais rapidez
tornando a situação mais grave ainda. Por isso a importância de, no Brasil e aqui na Europa, se regular também a inteligência artificial. Ou seja, como eu dizia, nós temos que trabalhar em diversas frentes, e é um pouco isso que nós fazemos nos nossos grupos de pesquisas e nossas pesquisas. De um lado, trabalhar com a regulação, ou seja, fortalecer esses movimentos que demandam que os legislativos dos países regulem essas empresas, porque são empresas comerciais, que, como qualquer empresa, precisa ser regulada. De outro lado, desenvolvimentos tecnológicos que possibilitem a gente enfrentar um pouco essa situação. De outro lado, educação, ou seja, a necessidade de fazer com que, diferente do que muitos propõem, tire as tecnologias de dentro da sala de aula, da educação, a gente tem que trazê-las para a sala de aula para poder entender como elas funcionam. Porque só entendendo como elas funcionam que a gente vai poder enfrentar usos que eu chamaria de inapropriados dessas tecnologias. Super interessante, Nelson, porque a tecnologia, essa ferramenta tão poderosa, ela poderia ser utilizada a serviço da educação, mas nem sempre é assim, mas é isso, é trazê-la, levá-la para a sala de aula, a importância, né, e do seu grupo de pesquisa e como vocês têm pesquisado sobre isso. E queria saber o que esse teu tempo aqui na Espanha tem trazido para o seu trabalho lá no Brasil, de que modo vai te ajudar? E o que você vai levar para lá ou o que também trouxe para cá? Bom, nós temos um projeto de pesquisa que está se encerrando agora, chamado Conexão Escola Mundo, espaços inovadores de formação cidadã, com 2 universidades brasileiras, a UFBA e a Federal de Santa Catarina, junto com a Universidade de Barcelona e junto com escolas da educação básica, onde a gente experimenta essas tecnologias, conectando uma perspectiva hacker, que é uma perspectiva de abertura, de conhecimento aberto, de ciência aberta, com direitos humanos. Ou seja, 2 temas absolutamente centrais e fundamentais para o contemporâneo. Então, esse período aqui foi um período de conhecer, está sendo ainda, mas agora já é esse período é um período de conhecer outras experiências fora da escola, particularmente essas ligadas a experiências de Media Labs, de Hackers Club, experiências que aconteçam fora do ambiente mais rígido da escola e da educação, e ver como isso pode interferir e servir como elemento dessa transformação da educação que a gente precisa. Então agora, nesse momento, eu estou escrevendo um livro sobre esse projeto aqui, em parceria com a minha colega Mariona Granet e Antônio Bartolomé, lá da Universidade de Barcelona, e também numa parceria mais informal com Antônio Lafonte aqui no CSIC, que escreverá o pós-fácil desse livro, justamente porque ele está articulando todos esses temas que são nossos temas comuns de pesquisa. E organizando um segundo livro, que é um segundo livro que trata da escrita dos próprios professores que participaram da pesquisa. Então, esse período agora se encerra com praticamente 2-3 anos de parceria, mas que a rede está configurada. Então, o primeiro livro, inclusive, se chama Uma Rede Conexão Escola Mundo, uma rede em processo. Tudo isso sempre com financiamento de CAPES, CNPq, no governo brasileiro e com uma parceria fundamental da Universidade de Barcelona. Nelson, obrigada pela participação aqui na emissão em português. Ele é professor e ativista, aí colega também de profissão, porque no final das contas você tem uma forte presença em rádios lá no Brasil. E Nelson Preto, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Obrigada. Obrigado a vocês. Conexões. Olá, amigas e amigos da Educadora. Esse último fim de semana encerrou-se aqui a Feira do Livro de Madrid, evento magnífico e grandioso que ocorre de maneira aberta e pública no Parque do Retiro, um parque também magnífico, espaço público construído na primeira metade do século XVII. Ele tem cerca de 118 hectares, localizado no centro de Madrid, ali mesmo onde fica o Museu do Prado, outra relíquia dessa linda cidade. Pois a feira desse ano, a de número 82,
foi aberta no último dia 26 de maio e encerrada nesse domingo. Na verdade, esse ano celebrou-se 90 anos do evento, pois a sua realização foi interrompida durante a cruel Guerra Civil Espanhola nos anos 30 do século passado. A interrupção se deu de 37, só voltando a acontecer em 1944. Distribuído nos dois lados de uma larga rua do parque, estavam os mais de 300 estandes, ficando na parte central aqueles das editoras menores, junto com um grande... Rádio Exterior de Espanha. É com o do Amaral que a gente despede por hoje a emissão em português. Mas lembramos que vocês podem nos escutar, além das ondas curtas, também na televisão digital terrestre e no streaming da Rádio Exterior no site rtve.es. Também podem ouvir todos os nossos episódios onde e quando quiserem, no mesmo site e nas principais plataformas de streaming como Google Podcast e Spotify. Até amanhã.